Ah, beleza, já estamos gravando. Bom, chegamos ao final da apresentação, né, pessoal? Então, vamos lá que agora eu vou apresentar para vocês o modelo operacional do CIP, tá? Esse aqui é o seguinte, ele funciona assim, tá? Deitando aqui, creio que vocês já estejam vendo, tá? Modelo operacional do CIP. O CIP é resultante da somatória dos pressupostos pedagógicos, andragógicos, heurísticos, idiosincráticos, resilientes, panto-isocráticos e mais de 30 anos de pesquisa e aplicação do modelo na academia e no ensino corporativo. Tá? Então, vamos aqui. Ó. Em primeiro lugar, metodologia, roteiro do CIP passo a passo. Em esquema corporativo, nós colocamos as cadeiras assim, né? Então, você vê que tem um convidado aqui numa ponta, né? Os participantes ao lado e o coordenador na outra ponta, tá? Isso no modelo corporativo. Em esquema da sala de aula, né, para quem já foi meu aluno, já conhece esse esquema, né? Aliás, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular para poder aproveitar para acompanhar, para ver como é que aparece aí na tela para vocês, tá? Se vocês estão tendo aí uma visão bem clara de como é que era. No esquema corporativo é de um jeito. Ah, beleza. Então tá aí, né? Vocês estão vendo aí no seguinte, tá? A mesa se encontra, né, na sua posição retirada exatamente do canto, né? Porque aqui vocês estão vendo ali no canto direito um computador, né? Então, geralmente a mesa estaria daquele lado, né? Mas aí o que acontece? Eu trago ela para a posição central, eu abro espaço aqui no meio, por quê? Porque a pessoa precisa se deslocar. E ela precisa se deslocar rapidamente, então se ela quiser passar aqui no meio das cadeiras e já chegar no final da sala de aula, ela chega rapidinho. E por que que tem esse espaço? Porque a sala de aula tradicional, fordista, é como se fosse uma fabriquinha com linhas de montagem, com divisão do trabalho. Cada fileira é uma divisão do trabalho, tá? Claro que ela foi pensada nisso logo no início da Revolução Industrial, quando as escolas começaram a ser utilizadas, quando o ensino começou a ser democratizado mais para a mão de obra do que para atender às necessidades da sociedade por meio do ser humano, né? Então, como vocês podem ver, se você estivesse no teto da sala olhando para baixo, você veria o desenho de uma flor de lótus. Portanto, eu considero esse desenho orgânico, tá? Então, aqui você tem a lousa, né, ao fundo. Ah, seria muito bom se a televisão tivesse na parte de cima da lousa para que pudesse fazer isso, né? Uma sala de aula ideal poderíamos fazer assim. Então, continuando, né? Agora uma outra visão aqui. Vamos passar, opa, aqui, tá? Para quem está, no caso, deixa eu ver aqui, para quem, deixa eu ver isso aqui, que eu preciso ter que sumir com isso aqui, né? Não, não vai desaparecer. Tá, depois eu vejo isso aí, né? Então, depois eu vejo não, né? Cadê? Não, não é isso. Tem um esqueminha para poder fazer sumir esse troço aqui, que eu não queria que aparecesse. Bom, mas tudo bem, tá? Então, como eu estava falando, o orador, o palestrante, o convidado ou mesmo o professor, ele caminha aqui, ó, tá? Mas se ele quiser ir ao fundo, olha lá, rapidamente ele já chega nas últimas cadeiras, ele pode pegar, tomar a esquerda ou a direita para poder retornar de novo ao centro da sala. Isso permite que o professor ande pela sala de aula como se fosse um palco. O professor, ao mesmo tempo, ele está ensaiando, ele está ensaiando, não, ele está executando a sua melhor peça de teatro. Ele estudou, ele se preparou, ele fez tal, não sei o que, tá, tá, tá. Então, o CIP é muito bom, por quê? Porque dá a liberdade da pessoa circular pela sala de aula e não ter aquele ambiente opressor em que as carteiras praticamente encostam o professor na parede, né? Na lousa, para ser mais exato.
tá? Então, é um esquema que permite, pelo menos, que você respire. Então, vamos ver aqui para uma outra perspectiva, né? Aqui, ó. Então, aqui vocês veem exatamente, né, para quem está no canto da sala, que o professor ou o palestrante, ou seja lá quem for, é a pessoa que, de repente, ela circula por aqui livremente, certo? Nesse caso aqui, o que nós podemos fazer é colocar uma mesa ao lado, de forma que o coordenador esteja junto com o apresentador, o palestrante, o professor, tá? Então é bom que aí o coordenador fique aí, porque aí ele tem a visão do todo da sala. Já no caso, o professor pode sentar em qualquer uma das cadeiras aqui no final, ou mesmo aqui na ponta, na outra ponta. O importante é que ele não fique perto dos alunos aqui, tá? Tá certo? Isso seria um tanto não muito bom por conta, porque nós precisamos ter que fazer com que o aluno que seja o protagonista. Então, vamos lá. Abertura, apresentação, avisos, comunicados e apresentação do tema, em até 3 minutos. Tá? Nesse caso, pode ser feito tanto pelo palestrante, orador, quanto pelo coordenador. E, às vezes, até pelo professor. Tá? 2. Apresentação do assunto. Então, de 15 a 20 minutos para o convidado ou orador apresentar o seu tema ou assunto. No caso, não é o tema, né? Porque 20 minutos só para poder falar a respeito do tema, você vai acabar gastando praticamente a aula toda. Mas você fala o tema, né, dentro da aula. Olha, hoje eu vou falar a respeito do semiocapitalismo na aula de sociedade e tecnologia. Aí a pessoa vai lá, discorre o que é o semiocapitalismo, a subjetividade maquínica, o general intellect, a alienação, a sociedade industrial, a sociedade disciplinar, a sociedade do controle e por aí vai. Na sociologia, a sociologia de Marx, a sociologia de Weber, a sociologia de Durkheim, né? A sociologia brasileira, a sociologia de Florestan Fernandes, tal. Na aula de ética, Mário Ferreira dos Santos, Aristóteles, e por aí vai. Né? Na aula de matemática, etnomatemática, matemática do povos que não tem escrita. Né? Na aula de história, sei lá, antiga, medieval, moderna, contemporânea, por aí tem várias. O que não falta é assunto. Tá? Certo? Bom, então a pessoa vai lá, né, expõe, apresenta lá o assunto, tal e tudo mais, que pode ser uma resenha, resenha de livro, né? Porque resenha em cima de artigo, pode, tá? Mas o importante é que faça uma resenha de livro, até também para estimular a leitura, tá? Relatório de campo, ó, fiz uma viagem lá no Mato Grosso do Sul, na fazenda do Urandir, para ver ET, porque eu vi o ET Bilu e tal, não sei o quê, papapá, papapá, né? Palestra. Eu dei uma palestra sobre os 12 sentidos e os 7 processos vitais e os 21 processos mentais da FATEC São Paulo. Então, uma palestra. Ou RPP, Relatório Progressivo de Pesquisa, né? Que no caso aí seria para o mestrado. Um projeto, né? Resolver um problema pontual. Olha, nós temos o seguinte problema de mobilidade urbana aqui na cidade, que já te leva exatamente para você estudar o quê? Políticas públicas. Tá? No ensino médio poderia fazer isso aí? Poderia, mas só exposição de resenha em cima, por exemplo, dos diálogos de Platão, né? Que eu já procurei ele. Livro 3, A República. Sinto falta dele, né? O que eu tenho aqui, que eu achei que fosse o livro do Platão, na verdade é ficção científica russa em espanhol, né? Bom, aí vem a sabatina, né? Então, 20 minutos depois da apresentação, vem a sabatina. 20 minutos para perguntas objetivas ao convidado orador, respostas objetivas e instantâneas. Ou seja, não é 20 minutos para cada um, não. O coordenador, nós vamos ter que fazer aí no caso, se você tem uma sala de aula com 20, 30, 50 alunos, então, para poder dar esses 20 minutos, os alunos vão ter alguma coisa em torno de 30 segundos a 1 minuto e meio, e olhe lá, né? Para poder dar esses 20 minutos. Então, o que acontece? Ele vai lá, ele faz a pergunta e ele vai ter um tempo de resposta, tá? Aí vem o simpósio, 20 minutos para depoimentos ou comentários livres dos participantes.
até 2 minutos para cada um, né? Então, quem participou, no caso, né, o coordenador, o resenhista, o orador, tal e tudo mais, ele pode dar os depoimentos e também os alunos que estão participando, porque afinal a sala de aula começa a ser avaliada também a partir do momento que faz as perguntas. Não existem perguntas cretinas para respostas imbecis, tá certo? E nem perguntas mal feitas, né? Aquele livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, tem uma frase do Carl Sagan que diz que não existem perguntas impróprias, alguma coisa assim, né? Eu não lembro, mas depois dá uma olhada lá, né? 20 minutos para depoimentos, tal. Sim, criatividade, proposição de problemas. Isso é fundamental já a partir da 7ª série do Fundamental 2, né, para que os alunos comecem a conseguir fazer as perguntas que eles gostariam de fazer, mas muitas vezes pela enxurrada de excesso de informações que tem aí, né, que a gente é bombardeado, não consegue fazer a pergunta porque não foi estimulado a fazer a pergunta. Então, quando você começa a fazer as perguntas, aí começa uma perguntinha meio fraca, depois uma perguntinha nada a ver, depois uma perguntinha que vai melhorando, tal. Isso tudo tem a ver com interpretação de texto, gramática, leitura e escrita, tá? Então, enfim, e tem professor que pega muito no pé a respeito disso aí, né? E não faz mais do que obrigação, porque afinal é isso que vai fazer com que nessa parte da criatividade, na proposição de problemas, os alunos comecem a fazer as perguntas e vai chegar numa hora em que ele vai começar a perguntar qual é o papel dele nesse mundo. Ele vai começar a se questionar. E com isso ele vai começar a virar um buscador. Isso é que é importante, que ele vire um buscador, tá? Criatividade, proposição de problemas, 7 minutos para o enunciado de problemas. Inscrições livres ou abertas para todos os participantes, né? Usar o relatório do CIP para cada reunião. Nesse caso, cada um vai fazer vai criar a sua pergunta, tá? E vai ter até 7 minutos, mas eu acho, mas enfim, né? Nem todo mundo é obrigado a ter que perguntar. Mas vamos lá. 6. Leitura global dos enunciados pelo convidado, orador ou coordenador, ou seja, o coordenador ou o orador é que vai ler as perguntas, né, de cada membro da sala. Aí nós vamos ter que ver também como é que vai ser utilizado o tempo, porque afinal, numa sala de aula com 50 alunos é uma coisa, né? Numa sala de aula com 20 já é outra, tá? Escolha de um enunciado pelo convidado ou orador. Então, ele vai, dentre as perguntas que foram feitas, dentro do assunto, ele vai responder aquela que, ou ele de repente quer se desafiar a responder uma pergunta que para ele possa ser difícil, ou ele responde uma que, né, que para ele deve ser muito fácil. E a pessoa que está fazendo a pergunta, ela pode reformular a pergunta que ela fez inicialmente, mas não ficou muito boa, ou que de repente o orador não respondeu para ele, ou teve dificuldades para responder, ele pode reapresentar de novo, tá? Bom, 8. Debate do enunciado, né? 5 minutos para o proponente do enunciado expor ou apresentar objetivamente o seu pensamento, ponto de vista, encaminhar o problema. Ou seja, a partir do momento que o enunciado foi escolhido pelo orador, então a pessoa que escreveu, ela vai lá e reexplica de novo. Falou, olha, eu quero saber a respeito disso aqui, tá certo? É quase que uma banca de TCC, né? Então, ele vai lá, ele expõe o ponto de vista, e aí depois, do 8A, inscrição até 3 ou mais voluntários para complementar o pensamento ou o tema. E 2 minutos para cada um dos participantes inscritos dar a sua contribuição, tá? Então, aí no caso, as pessoas também podem participar junto com o orador, no caso, para responder essa questão aí, né? E dar uma contribuição, né? Até 2 minutos. O B, né, volta a palavra ao proponente denunciado, né, o problema para dar considerações finais, uma conclusão e recomendação, até 5 minutos. Todos devem anotar no relatório, no local específico, apenas a conclusão e a recomendação. Ou seja, a partir do momento em que a pessoa cuja pergunta foi eleita para o convidado orador responder e mais 3 voluntários para complementar, aí ele pega e dá ali a conclusão e a recomendação. Tá? Ele falou, olha, beleza, tal, achei isso, aquilo outro, tal.
Aí a 9, votação para a escolha dos problemas ou enunciados mais votados para debate. Né? E aí, nesse caso, vota de novo a escolha dos problemas, né? Vota-se, né? Em 9b, leitura dos enunciados pelo convidado, orador ou coordenador. B, aferição pelo coordenador do enunciado mais votado, né? Que é aquela pergunta que, de repente, foi uma das melhores para poder... Né? Porque aí todo mundo vai se lembrar exatamente desse seminário por conta dessa pergunta. Para você que é professor, sabe que numa determinada aula que você vai dar aquela aula, porque naquela aula você vai tirar a pergunta da prova. Então você dá as dicas, você fala, você explica bem, você explica de novo, você enche de exemplo, tal, né? Então, é exatamente por causa disso. A partir do momento em que você vota o enunciado, o mais votado, e elege o mais votado, é como se você estivesse fazendo a preparação para uma prova, né? Definido o problema mais votado, repetir o procedimento da fase 8, né? Que é aqui no caso, vamos voltar lá, né? Que é o debate de 5 minutos para o proponente denunciado, expor objetivamente seu problema, seu pensamento, ponto de vista, caminhar ao problema. E aí depois volta, aí tem a recomendação, conclusão, tal, né? Mas enfim, nesse caso aí a gente não precisa voltar ao 8, mas a gente pode guardar como pergunta, tá? Bom, deixa eu aproveitar aqui, né? Eu estou vendo que a minha internet parece que está oscilando, né? Então, aqui, ó, nós temos aqui um exemplo, né? Tema, turismo de base comunitária, foi baseado em cima de um livro de autoria do Roberto Bartolo, Davis Gruber, Sansolo e Ivan Burstin, né? Burstin, né? 2 resenhistas, né? que se comprometeram, um coordenador, local na FATEC, não foi bem na FATEC, mas foi feito pela Microsoft, porque foi durante a pandemia, né? Curso de gestão de turismo, professor Hilário, número de participantes, 14, olha aí, ó, né? Parte A, sabatina, perguntas objetivas. Aí tem as perguntas, tá? Perguntas que foram feitas aí, bastante, por sinal. Quantas perguntas? Olha, 20, 21, 22 perguntas, tá? B, enunciado dos problemas, né? E depois, problema de escolha do orador, que foi o número 14, a conclusão e a recomendação. Parte D, o problema mais votado, número 13, conclusão, né? E recomendação. Bom, opa, e a recomendação, certo? Então é isso, gente. Deixa eu fechar aqui no celular, né? Porque afinal. Então é isso. Deixa eu. Acho que não tem mais nada aqui no final, que eu me lembro, não tem, né? Nesse meu esquema que eu fiz aqui. É que eu tô com o ring light aceso e ele tá ocupando o lugar onde estaria o Mickey Mouse, né? Bom, não tem, né? Então aqui só para vocês. Vamos voltar aqui, né? Nas salas de aula, para vocês verem aqui o esquema, né? Muitos dos alunos, eles gostam desse esquema aqui da sala de aula que eu montava, porque afinal esse esquema orgânico parece que causa um bem-estar no aluno. O ambiente tem que ser convidativo, tá? O ambiente tem que ser convidativo. Só que isso também, num primeiro momento, causa incômodo para muita gente. Porque os alunos estão acostumados ainda com o esquema fordista de sala de aula, aquelas fileirinhas malditas. E aí, quando o professor também passa a palavra ao aluno, muitos deles também não gostam. Mas, gente, sinceramente, o mundo mudou. Nós também temos que nos adaptar. Existe um limite para adaptação? Existe. Tá? O meu já chegou num determinado ponto e agora passei por esse aí. Ok? Mas o problema maior é que, assim, certas coisas não querem mudar. Por quê? Porque as instituições são muito enrijecidas. Isso é um problema. Tá? Mas, enfim, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa eu descompartilhar aqui a tela, né? Deixa eu voltar para cá. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você não é inscrito, peço que se inscreva, né? Eu vou ver se
O problema de gravar essas aulas e postar aqui no YouTube é que aí eu vou precisar de uma autorização por escrito do uso da imagem dos alunos, tá? Então, é meio complicado fazer isso, tá? Quando a aula era só eu estava explicando, que já passou essa fase, né? Hoje eu deixo aí para os YouTubers aí que são muito bons fazerem isso, porque afinal eles não têm comprometimento e não estão na sala de aula, mas eu estou. Então eu não posso usar a imagem dos alunos. Então não vou poder mostrar isso na prática, a não ser da maneira como eu fiz aí para vocês, tá bom? Gente, é isso aí. Quem não tem inscrito, peço que se inscreva. Se você gostou do conteúdo, dê seu like, compartilhe esse vídeo e eu vou ficando por aqui, tá bom? Um forte. Ah, sim, se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários, tá bom? Um forte abraço e boa semana.